Eu os cumprimento com a graça, com a paz do nosso Salvador Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler na noite de hoje o texto de Josué 2. Josué capítulo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta. Nós vamos fazer uma leitura longa. Vou pedir paciência para aqueles mais ansiosos. Um pouquinho de paciência. Serão muitos versículos, tá bom? Prepara seu coração. Josué 2, a partir do versículo de número 2. Nós vamos pular o versículo 1. Diz a Bíblia: Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: É verdade que os dois homens vieram a mim. Porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Siom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Versículo 18. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, e os teus irmãos, e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Versículo 24. E disseram a Josué: Certamente, o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Palavra do Eterno. Ore comigo. Bondoso Deus, o nosso coração almeja que o Senhor glorifique o teu nome. O nosso desejo apenas é ser iluminados pelo teu Espírito Santo, para entender e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nisso, e pela fé que possamos, ó Deus, receber os benefícios da tua palavra, para viver de um modo que glorifique o teu nome. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse apostar, eu sei que crente não aposta, mas tem alguns que gostam de perguntar a respeito de apostas. Se você pudesse apostar por onde Deus começaria a conquista de uma cidade, aonde você
acreditaria isso? Em uma praça pública? Em um templo? Por meio de um líder influente? Por onde Deus começaria a conquista de uma cidade? Aonde você apostaria? Jericó era uma cidade fortificada, com boa política, com dinheiro, com muitas religiões e com poder militar. Mas Deus começa por onde ninguém imagina. Ele não começa na praça, ele não começa num templo, ele não começa num líder. O Senhor começa em um lugar improvável. Sim, o Deus dos exércitos começa em um lugar improvável e começa sem exército a tomar aquela cidade, a conquistar aquela cidade. Se vocês acompanharam comigo a leitura, vocês perceberam que a cidade inteira estava com seu coração desmaiado. O coração da cidade estava turbulento. E eles nem mesmo viram o Deus de Israel. Eles ouviram falar de um Deus. E o ouvir falar desse Deus fez com que o seu coração fosse tomado de pavor, de medo. E eles não tivessem nem forças para pelejar, para a batalha. E esse Deus, ele utiliza uma mulher cuja profissão a colocava à margem da sociedade, cuja profissão a desqualificava de qualquer pessoa íntegra no sistema que nós temos chamado sociedade. Ou seja, alguém que era um pária, mas cuja fé apresenta para nós que é possível que pessoas improváveis sejam salvas, que creiam em Deus e que Deus faça uma grande transformação em um lugar por meio desses improváveis. E é por meio dessa pessoa de reputação ruim, marginalizada, que Deus começa a conquistar essa cidade. E por meio da sua fé, essa mulher é colocada na genealogia de Cristo, o nosso Salvador. Isso parece um absurdo, mas na verdade isso aqui é extraordinário. Então Josué 2 nos mostra que Deus começa a sua grande e maravilhosa obra de graça na casa de pecadores. Ele começou em um lugar onde havia promiscuidade. Naquele lugar onde havia-se apenas pecado. Aprove o Senhor iluminar um coração, o coração de uma mulher. E é interessante perceber que a fé de Raabe não nasceu porque ela foi em um culto. A fé de Raabe não nasceu porque ela foi evangelizada. A fé de Raabe não foi fruto do ministério evangelístico. Ela foi um fruto do ouvir a palavra de Deus. Alguns vão dizer que isso é um meio de evangelismo. Não, ela ouviu dizer dos feitos de Deus. Não no aspecto salvífico, mas no aspecto de juiz, de alguém que executa a sua vontade contra povos maus e idólatras. Mas a verdadeira fé, ela pode brotar de onde nós menos esperamos. E às vezes nós limitamos pelo nosso olhar aonde Deus está trabalhando. E quando nós olhamos para algumas pessoas, nós não conseguimos crer muitas vezes que Deus realmente concedeu fé àquela pessoa, realmente transformou aquela pessoa. Mas é aí que está a maravilha da graça do Evangelho. A fé brota no coração dos improváveis. Nesse lugar aqui, só tem gente ruim. Salva pela graça. E por que eu digo isso? Porque você sabe das mazelas que carrega o seu coração. Você é o improvável que Deus salvou. Eu sou o improvável que Deus salvou. Nós somos o povo improvável que Deus deu fé. Quando nós olhamos para dentro de nós, hoje, nós percebemos, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Mas quando nós olhamos para o passado, aí a coisa piora. Porque nós somos pecadores recorrentes. Mas a história de Raabe nos confirma a acolhida de Deus a todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, independentemente da sua condição. O Senhor não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso. E tendo isso como pano de fundo, talvez uma pergunta que deve nos nortear
por todo esse sermão, por todo esse capítulo 2, é: onde nasce a esperança? Onde nasce a esperança? Nós perceberemos que a esperança nasce de uma pessoa que ouve e em seu coração a fé é gerada. Em uma pessoa que age com coragem. Em uma pessoa que busca a salvação e que confia em Deus. E por fim, testemunha com todo o seu ser que Deus é o autor da sua fé e da sua salvação. Então a esperança nasce muitas vezes onde nós menos esperamos. Talvez no fundo de um poço. Mas eu gostaria de observar alguns aspectos da fé de Raabe. Pelo menos 4 aspectos da fé dela que são fundamentais, importantes para nós. Porque ela é uma mulher que morava em um lugar que moralmente era reprovado, de degradação moral total. E ela convivia ali, parece que com um certo incômodo, porque a partir do momento em que ela ouve falar do Deus de Israel, e quando chega esses espias, o que ela quer? Ela quer mudar de vida. Ela quer sair daquela degradação. E isso tem que nos encorajar a perceber que nós não estamos vivendo uma vida 100% santa. E até mesmo algo é importante ser dito. John Charles Ryle diz o seguinte, que até mesmo na nossa santidade há pecado. Até mesmo na nossa santidade há pecado. Então, por que eu estou apresentando isso para os irmãos? Porque em 2025, crentes da Ebenezer podem pensar o seguinte: mas eu sou crente, ela era uma prostituta, mas eu fui salvo, eu sempre fui crente. E talvez, sem perceber, sinta-se melhor do que ela. Sinta-se melhor do que essa personagem bíblica. Mas, mesmo com tantos pecados, nós podemos aprender muito com o testemunho, com a vida, com a história de Raabe. Essa mulher, ela tem uma fé que ouve e crê. Não basta apenas ouvir. Quando a palavra de Deus nos manda ouvir, é um ouvir em obediência. É um ouvir e fazer. É algo que gera ação, obediência. Dos versículos 9 a 11, nós percebemos isso. Raabe, ela ouviu os fatos das maravilhas de Deus, aquilo que Deus fez por Israel, e ela creu, apenas creu. Ela não questionou. Enquanto uma cidade inteira estava temendo a Deus, em seu coração, Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Então nós podemos inferir que ela ouviu sobre a travessia do Mar Vermelho, sobre as vitórias sobre os reis Amorreu, Sion e Og. E em vez de considerar esses relatos como mitos exagerados, ela creu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E ele é, sim, esse verdadeiro Deus. Leiam comigo que está escrito no versículo 9. Ele disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Ela é capaz de ouvir de maneira ativa em um mundo onde ninguém ouvia, porque todos estavam entorpecidos pela vida cotidiana e não eram capazes de ouvir. Mas há aqui no texto algo muitíssimo importante. Se vocês observarem o que está sendo projetado, a palavra Senhor, ela está projetada em letras garrafais. Isso faz toda a diferença. Como que ela conheceu esse nome? Isso é um mistério. E a Bíblia não apresenta isso para nós. Porque como assim esse nome? O nome que é traduzido aqui por Senhor em letras garrafais é o nome pactual que Deus se revela. Não é variações do nome de Deus. É o nome impronunciável de Deus. Como que essa mulher cananita sabia desse nome? Como que ela ouviu o nome pactual que Deus se revelou a Moisés? Nós não sabemos, mas nós sabemos que esse nome fez com que no seu coração fosse gerado fé. Todas as vezes que Deus se revela a alguém de uma maneira sobrenatural ou ordinária, apresentando-se de modo pactual, é impossível que esse coração não receba fé. E nós percebemos que essa mulher recebe fé de um modo extraordinário. Então,
Raabe não apenas ouviu ativamente, mas ela creu. E o versículo 11 nos diz que ela reconheceu que o Senhor, o Deus de vocês, de Israel, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Os versículos 9 e 11 deixam claro que não basta apenas ouvir, é necessário crer, e é necessário reconhecer o poder de Deus. Quem é Deus? Ele é o Deus de cima, Ele é o Deus de baixo. Ele é o Deus que coordena tudo. E quando aqueles que são idólatras percebem que os seus ídolos não são nada diante desse Deus tão poderoso, ou eles tremem de medo, ou eles se entregam, como essa mulher se entregou. E quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós percebemos que o apóstolo Paulo trata disso. Ele nos afirma que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Enquanto as notícias geravam medo e pavor, o nome do Senhor gerava no coração daquela pessoa improvável ternura, amor, devoção. É algo que nós podemos inferir, porque ela caminhou com aqueles espias, ajudou aqueles espias. Isso é essencial na vida cristã. Amor, devoção pelo nome do Senhor. Nós cantamos por amor do nome do Senhor. Por amor do meu nome, a Bíblia diz. Olha que interessante, nós carregamos esse nome. Há alguém em nós. Que nome é esse que nós carregamos? É Cristo. Por amor desse nome, nós entregamos-nos ao Senhor em devoção, em piedade, em louvor. E a minha pergunta vai ser repetida várias vezes. Onde nasce a esperança? Pode ser que ela nasça em meio ao desengano de médicos, em meio às angústias de lágrimas de um lar desestruturado. Pode ser que sim, a esperança nasça quando falta-se recursos, ou talvez até mesmo quando alguém considera ter chegado no fim da linha. E eu penso que a melhor ilustração para que nós possamos entender isso é a ilustração daquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, aonde ela estava desenganada, aonde ela já tinha gastado seus recursos e aonde ela tinha uma multidão que a impedia de alcançar o Senhor Jesus. Sempre haverá empecilhos, mas a esperança nasce aonde é improvável, porque aquilo que para nós aparentemente é impossível, para o Senhor, isso é bem possível. E aquela mulher, ela enfrentou esses obstáculos, a multidão, por um motivo, tocar em Jesus, e ela foi curada imediatamente. A sua fé foi recompensada, assim como a fé de Raabe. Assim como a fé de Raabe trouxe proteção e salvação para a sua família, aquela mulher também alcançou salvação. E essa ilustração, esse exemplo, ele é importante porque talvez você olhe para qualquer que seja a situação da sua vida e não enxergue e não perceba nenhum tipo de esperança. E talvez esteja difícil perceber aonde essa esperança vai nascer. Mas ela nasce de lugares improváveis. Mas nós temos que buscar esse nome, buscar o Senhor, buscar a Cristo. Raabe ouviu e creu, sem garantia. Aqueles homens podiam ter ido embora, não falado nada, voltado e destruído todos. Mas mesmo sem garantia, ela esperou. O grande desafio, meu e seu, é ouvir e continuar resoluto, crendo, mesmo quando em nossa casa as situações são desfavoráveis, mesmo quando na sua casa somente você é cristão, continue crendo, continue perseverando, mesmo se você for o único convertido, creia nesse nome que é poderoso. Mesmo se você é um presbiteriano que vive num lar gelado, sem diálogo, continue crendo que Deus pode suscitar esperança e restaurar relacionamentos nesse lar. Nos versículos 2 a 6, nós percebemos que essa mulher, ela tem uma fé que age com coragem. Não basta apenas crer. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. E aqui eu não estou falando de meritocracia ou de salvação por obras, mas uma genuína fé.
ela realmente age. Ela poderia ter entregado aqueles homens ao rei de Jericó, mas ela agiu de maneira diferente. Ela escolheu proteger os servos de Deus, mostrando que a fé que agora ela possuía gerava uma conduta naquela que antes era infiel, de fidelidade. Ela prometeu e cumpriu. Ela prometeu e foi fiel. Raabe, aos olhos humanos, seria a última pessoa em quem se pudesse confiar. Mas Deus fez brotar no coração e na vida daquela mulher aquilo que até então não havia, aquilo que até então era impossível aos olhos humanos, que era fidelidade. E ela cumpriu com a sua palavra, ela foi fiel. O crente moderno diz ter fé, diz acreditar em Deus. Mas eu pergunto, que fé é essa? Uma fé que te coloca num banco e busca a igreja como uma utilidade, como um cardápio, como alguém que vai num restaurante? Obviamente eu não me refiro aos crentes da Ebenezer, né? Na Ebenezer a gente não tem crente assim. Todo mundo aqui trabalha muito, mas fora daqui não, fora daqui as pessoas são assim, né? Utilitaristas, consumistas. Não, somos nós. Muitas vezes nós queremos ser apenas servidos e chegamos à igreja querendo ouvir, não, eu quero ouvir aquele louvor que o pastor toca no sax, aquele que eu quero ouvir. Não, eu quero ouvir aquele louvor que o Tiago canta. Não, não é isso. Nós não estamos aqui para isso. Não é esse tipo de fé. E é por isso que eu pergunto, que fé é essa daqueles que dizem crer em Deus? Servir ao Senhor vai muito além de dizer apenas eu creio. Você tem que chorar, colocar a mão no bolso, sangrar pelos irmãos, sangrar por Cristo, caminhar com os necessitados. Você tem que demonstrar de maneira viva e cabal, de uma vez por todas, que a sua fé não é passiva, ela é uma fé ativa que leva você a ações corajosas. Aquela mulher teve uma ação extremamente corajosa de esconder aqueles homens. Quantos de nós estão escondidos no medo, sem a coragem de poder servir mais e melhor ao Senhor? A verdadeira fé, ela é evidenciada sim por ações externas. É importantíssimo que o nosso testemunho apresente isso. Enquanto a fé está apenas no âmbito do intelecto, é muito fácil dizer eu creio. Mas quando ela se encarna em forma de amor, aí nós percebemos que realmente aquela pessoa crê, que ela realmente está preocupada. É muito mais fácil eu mandar uma mensagem no WhatsApp assim, depois que alguém manda um pedido de oração no grupo. É muito mais fácil. Vou orar, estamos orando, do que realmente dobrar os joelhos de verdade e orar. Quantos de nós já não fizeram isso? Eu já fiz, estou confessando. Pecador miserável. Mas é necessário não apenas dobrar os joelhos. Talvez vai ser necessário não apenas ligar. Talvez vai ser necessário você ir até aquele lugar, até aquela pessoa, de maneira corajosa. Talvez é o seu melhor sono da noite. Ou pior, dependendo do horário que o seu filho acorda. Mas talvez seja o momento de você ir até aquela pessoa, para que ela perceba que a sua fé gera ação. E eu repito mais uma vez, e faço essa pergunta: onde nasce a esperança? Ela nasce quando os outros estão em perigo, quando os outros estão passando necessidade, quando os outros correm risco de vida, como aquela mulher defendeu aqueles homens. A esperança nasce quando nós temos ações de generosidade, de amor, de coragem por aquele que está ao nosso lado, que muitas vezes nós ignoramos. A fé que gera em nós esperança, ela é um grande milagre, mas a fé que gera esperança nos outros, essa sim é amor encarnado. Isso é a maravilha do Evangelho. Enquanto não encarnarmos o Evangelho e pararmos de ser como a cultura, infelizmente a nossa fé vai ser apenas intelectual. Ela vai ser abstrata, mas ela precisa ser concreta. Ela precisa ser palpável. A nossa fé precisa ser evidenciada. É aquilo que muitas vezes o pastor fala: Cristo em nós e Cristo através de nós.
É aí que a fé demonstra a coragem. Nós podemos dizer que as pessoas ao nosso redor, elas são abençoadas? Será que eu tenho sido bênção? Se não, esse é o momento de começar a ser. Ser abençoado é maravilhoso, mas realmente é melhor dar do que receber. Já pensou você ser a resposta de oração na vida de alguém? Já pensou se nós, cada um de nós, for a resposta de oração para uma vida? Perceba quantas pessoas a Ebenezer será capaz de impactar. É fundamental pensar que Deus não vai usar outro, Ele vai usar você. Mas é necessário que haja coragem. Fé com coragem faz com que a gente se mantenha em integridade no ambiente de trabalho, onde todos já corromperam a integridade, os bons costumes e a ética. Fé com coragem faz você romper um namoro que não agrada a Deus. Fé com coragem faz você deixar um vício ou um pecado que há muito tempo está escondido ali, você luta e perde, e o pecado está domesticado. É dessa fé que nós precisamos. Ou seja, isso nos ensina muito. Se a nossa fé é verdadeira, nós teremos coragem de buscar a vontade de Deus. E não viveremos na agenda do secularismo. Nós não viveremos na agenda do consumismo. Nós não viveremos a agenda do mundo. Nós buscaremos a vontade de Deus, mesmo que isso muitas vezes nos coloque em risco. Versículos 12 e 13 nos dizem que essa mulher, ela tem uma fé que busca salvação. E aqui tem um ponto muito importante, especialmente para nós que somos cristãos. Por quê? Fui convertido, aceitei Jesus, estou na fé. E aí você esquece da sua família, você esquece dos seus pais, você esquece dos seus irmãos, dos seus primos, e você começa a os tratar, ou eu começo a os tratar de uma maneira apática e distante. Que fé é essa que busca salvação? Que salvação é essa egoísta e individualista? Nós recebemos uma graça não merecida, e se nós alcançamos, nós deveríamos pular e gritar e falar: é disso que você precisa. Há um tempo atrás, algumas pessoas mandavam mensagem para você e te ligavam assim: nossa, eu tenho um negócio extraordinário, mudou minha vida, vai mudar a sua vida. Aí quando você chegava lá, era pirâmide. A pessoa chegava para explicar, era pirâmide. Tem um monte de gente animada para mostrar a pirâmide, mas tem pouca gente animada para mostrar o Evangelho. Um Evangelho que transformou realmente todo o nosso ser, todo o nosso coração. Tudo que éramos, que pensávamos, que fazíamos. Essa atitude dela é muito interessante, porque ela coloca a sua família como participante das promessas divinas. Ela roga pela família do seu pai, pelo seu pai, pela sua mãe. Ela está preocupada com a sua casa, ou seja, a verdadeira fé gera em nós devoção ao Senhor e preocupação pelo nosso lar. Eu não tenho dúvidas de que há alguém na sua casa que não é crente, na sua família que não é crente. Todo mundo tem um parente que não é crente. Vocês acham que eles vão ouvir isso onde? Você é o agente de Deus da redenção. Não é o pastor que vai lá pregar na sua casa para o seu primo desviado, ou para o seu irmão, ou para o filho que não quer ir na igreja. É o nosso testemunho. São os nossos votos com o Senhor. E a Bíblia, mais uma vez, ilustra isso de uma maneira extraordinária. Noé é chamado por Deus. Ele foi chamado a construir uma arca. Para si? Não. Para toda a sua família. Para aqueles animais que também iriam entrar na arca. Ou seja, tanto a família de Noé quanto os animais foram salvos. A grande questão aqui é: aquilo que ele fez não foi individualista, não foi egoísta, não foi buscando um bem próprio, foi em prol do outro. Ou seja, o Evangelho nunca será sobre mim. Nunca será sobre você, nunca será sobre a minha salvação, mas será sobre aquilo que o Senhor pode fazer através de mim e aonde eu estou inserido. Porque sem isso não há missão, sem isso não há evangelho, sem isso
nós não estamos vivendo a plenitude da graça, do amor de Deus, daquilo que Ele nos deu e como Ele nos transformou. E eu tenho convicção de que você se importa com pessoas que você ama e que não servem ao Senhor. Porque é muito triste quando nós chegamos no funeral de um parente que não é crente. E a gente amava muito aquele parente. Porque a gente não sabe para onde que ele foi. E talvez nós perdemos a oportunidade de falar de Cristo. Nós perdemos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e falar dele para Cristo. Falar: Cristo, salva aquele improvável. Cristo, salva aquele filho pecador. Salva aquele meu primo que só dá trabalho. Salva aquele meu irmão. Não deixe para amanhã. Não negocie esses princípios. Uma fé com coragem é uma fé que dobra os joelhos em todos os momentos. Às vezes nós, de maneira estranha, colocamos a mão debaixo do braço e achamos que Deus vai realmente salvar todo mundo assim, de uma maneira extraordinária. Vai mandar um anjo do céu com a Bíblia aberta. Não vai. Existe uma linha muito ruim do hipercalvinismo que acredita que nós não precisamos evangelizar, que não precisamos pregar. Por que existir? Não faz o menor sentido, então. Nós precisamos sim pregar, porque isso é bênção, isso é dádiva, isso é a ordem do Senhor, e de pregar a toda criatura. Mas, meus amados irmãos, tem algo ainda mais extraordinário na fé dessa mulher. Essa mulher, ela tem uma fé que confia e ela testemunha a ação de Deus. Ela recebeu uma promessa de proteção e ela pediu para que eles a protegessem. Só que eles a orientaram o seguinte: você vai colocar um cordão de escarlata na janela. E esse cordão na janela, aonde eles desceram, seria ali para elas remissão, salvação para a família. Pois quando eles viessem, eles identificariam ela. E ela fez conforme eles haviam falado. Esse ato de obediência fez com que ela e toda a sua família fossem preservadas da destruição da cidade ímpia e da morte. Ela demonstrou uma fé que confia sem entender, mas ao ponto de obedecer. Nós dizemos ter fé, mas nós queremos entender e talvez nós obedeceremos. Na maioria das vezes isso acaba acontecendo. Mas eles haviam ali feito um pacto, eles fizeram um acordo, e aquele cordãozinho simbolizava esse pacto, envolvendo o Deus da aliança, as promessas desse Deus da aliança, e o cordão vermelho pendurado naquela janela. Ele apontava para algo sublime e muito maior. Apontava para um inocente que seria massacrado. Apontava para um homem fiel que seria morto pela infidelidade de um povo. O livro de Josué nos apresenta que esse cordão dourado, ele está entrelaçado em um outro cordão, mas agora um cordão dourado. Eu falei dourado, né? Mas esse cordão vermelho, escarlate, ele representa um outro cordão, um cordão dourado, que demonstra o reino, o pacto e o mediador. Eles apontam para o reino. Em um lugar onde havia muitos reis cananitas, aquela maior cidade, idólatra, treme diante do verdadeiro rei que está chegando. Aquele povo vem, não em seu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E quando aquele povo chegar, aquele povo iria destruir a cidade de Jericó. Só que mais, isso aponta para o pacto. Eles fizeram um pacto que apontava para o último pacto, a nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Apontando assim também para esse mediador. Ela fez a mediação ali para aquele povo, para que os espias fossem preservados e para que eles pudessem entrar a salvo ali. Mas o cordão pendurado na sua janela, ele apontava
para aquilo que seria de mais precioso. Da janela daquela condenada, pôde-se ver um símbolo de salvação, um símbolo visível. Da janela daquela condenada, apontava-se para um horizonte que, muito tempo depois, se encontraria e convergeria na cruz. Aquele cordão vermelho apontava para aquele que seria levantado e que por meio dele a salvação viria a todos nós. E mais uma vez eu repito, da janela daquela condenada, pôde-se ver um cordão de salvação. E dali toda a sua família foi preservada. Aquele sinal demonstra: Deus estava com eles, o nome do Senhor estava com eles. A salvação dessa mulher traz humildade ao nosso coração. Nós não somos melhores do que ela. Não somos, porque os nossos pecados podem ser outros, mas continuam sendo pecados. Se em alguma medida a gente puder alegorizar isso aqui, a gente pode dizer que se olhassem na janela de nossa casa, haveria apenas condenação. Se olhassem para nós antes da cruz, antes do sangue vertido, antes do Cristo crucificado, éramos condenados. Mas depois do Cristo crucificado, olhe-se para nós e percebe-se que agora flui em nós salvação que nos alcançou e que agora, por meio de nós, o Senhor usa isso para apontar uma vez mais para o Cordeiro que foi morto, para aquele que foi levantado, para aquele que derramou o seu sangue. É por meio de Cristo que há a salvação. E eu percebo que a expressão, na minha percepção, mais bela para a salvação e demonstração dessa salvação que chega a nós, ela é descrita pelo apóstolo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o Senhor nos dá. É isso que Ele nos concede. É por meio do seu Filho. E esse cordão aponta para o ato mais belo. O ato de entregar o Filho. Entregar por quem e para quem? Entregar por homens e mulheres improváveis, pecadores. Mas ainda assim, entregar por amor. Um amor que nós não conseguimos explicar. Jesus se entregou por pessoas que zombaram dele. E alguns de nós fomos zombadores do Senhor. Ele se entregou em condenação por pessoas que escarneceram dele. Mas ele foi capaz de se entregar sim e remover a nossa condenação. E por fim, mais uma vez, onde nasce a esperança? Esperança nasce em Belém, há 2000 anos atrás. A esperança, ela ressurge em um túmulo que agora está vazio. Em uma tumba que agora não reside mais ninguém. A esperança reside quando olhamos para a cruz e percebemos que Cristo não está lá. A esperança ressurge, ela nasce quando fitamos os nossos olhos em Cristo. E aquilo que o apóstolo diz, escrevendo a sua carta: Cristo em vós é a esperança da glória. A nossa única esperança é Cristo, e sem Ele, nós não podemos realmente nada. E apenas nele, a nossa salvação faz sentido. E somente por meio dele, o nosso comissionamento e o nosso envio são fundamentados. A história de Raabe nos ensina que a graça de Deus, ela não conhece barreiras. Por maiores pecadores que sejamos, ainda assim, o Senhor nos alcança e pode alcançar os pecadores que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.